Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos, né? Nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos juntos da nossa querida palavra de Deus, tá? Se você já é inscrito nesse canal, deixa o seu joinha, tá bom? Se você ainda vai se inscrever, por favor, se inscreva, tá bom? E aí deixa também o seu joinha, tanto você que já é inscrito, você que vai se inscrever, que você possa não só deixar o seu joinha, mas compartilhar também. O meu objetivo, eu tenho falado muito, através desse canal, é levar a mensagem de Jesus, é cumprir o ID de Jesus, né? Aquilo que está escrito em Marcos 16:15. E eu conto com a tua ajuda, tá bom? A gente não faz nada sozinho, né? A verdade é essa. Então, certamente eu conto com a tua colaboração, tá? Não se assuste com o trabalhar de Deus. A mensagem de hoje que nós vamos meditar é exatamente essa. Talvez você que me assiste fale assim, mas como assim se assustar com o trabalhar de Deus? Sim, porque, meu amigo e minha amiga, temos que entender uma coisa, que a matemática de Deus, ela é diferente da nossa, né? O trabalhar de Deus, ele é diferente do nosso trabalhar. E às vezes muitas pessoas, por não entender a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus age, às vezes a pessoa acaba até ficando assustada, ou até, quem sabe, achando que Deus não está naquilo. E às vezes até atribuindo a um demônio, né? Não estou aqui defendendo o diabo, que é isso, está repreendido isso. Mas às vezes tem pessoas que demonizam as coisas, acham que é o demônio, e às vezes é Deus que está trabalhando daquela maneira, daquela forma. Para quê? No objetivo de despertamento, no objetivo de despertar, no objetivo de mostrar para a pessoa que ela está errada. Por exemplo, o faraó do Egito. A Bíblia diz que o próprio Deus, se você for estudar o livro de Êxodo, você vai ver que o próprio Deus foi aquele que endureceu o coração do faraó. A Bíblia não fala que foi o diabo. A Bíblia fala que foi o próprio Deus. Mas qual que era o objetivo de Deus endurecer o coração do faraó? Para mostrar para o faraó e para o povo de Israel que Deus é Deus. Que não há outro poder supremo a não ser o dele. Sabe, meu amigo e minha amiga, Deus, ele tem maneiras de trabalhar. Deus, ele tem maneiras de agir. E uma coisa que eu sempre falo, não adianta a gente querer tentar entender o jeito que Deus faz as coisas. Jeremias diz que o oleiro, nós somos um barro na mão do oleiro. E a Bíblia também continua dizendo que o oleiro não pode dizer ao seu Criador o que ele deve fazer, a maneira que ele vai fazer. Então, uma coisa que eu sempre tenho em mim, que o Espírito Santo tem me ensinado, não importa como que Deus está fazendo, não importa de que maneira que Deus está fazendo, não importa o que Ele está fazendo, não importa de que maneira que vai acontecer, importa que vai acontecer. E que o trabalhar de Deus é sempre o melhor. A vontade de Deus é sempre a melhor. Mesmo que a gente não entenda e não compreenda, né? Mas que a gente possa ficar firme, porque Deus, certamente Ele sabe o que faz. Certamente Ele sabe o que está fazendo. Meu amigo e minha amiga, Deus não envelheceu,
Deus não mudou, Deus continua do mesmo jeito, Deus continua trabalhando, e a maneira que Ele faz é a maneira que Ele faz. Não adianta a gente querer explicar, tentar entender. A ciência muitas das vezes tenta entender, tenta explicar, mas até hoje não conseguiu e certamente não vai conseguir, porque, como diz uma canção linda, ninguém explica Deus, e não explicamos mesmo. Mas a verdade é que o nosso Deus, Ele nos ama, e seja qual for a maneira que Ele esteja trabalhando ou está trabalhando, mas Ele sabe o que faz. E se a sua vida está no controle dEle, pode ter certeza que Ele está trabalhando, mas é do jeito dEle, é da maneira dEle, é da forma dEle, né? Então que você não venha ficar assustado, né? E fique firme. Não sei o que você está buscando, não sei o que você está pedindo, se você está orando em favor de alguém ou por alguma coisa, mas fica firme, porque o trabalhar de Deus é sempre o melhor. Às vezes a resposta pode não vir do jeito que você pensa, mas virá. Essa certeza você tem que colocar no teu coração. Por exemplo, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo 14, o versículo 25 ao 27, Jesus ele tinha falado para os discípulos, né, ir sozinho para o outro lado, enquanto ele ia despedir dali da multidão para orar, né? Jesus ele tinha o seu momento em particular, ele se afastava da multidão, dos discípulos, para poder ter ali o seu momento em particular, né? E Jesus ele despediu da multidão, falou para os discípulos ir na frente e foi orar, né? Aí de madrugada, está lá no versículo 25, ó, de madrugada, do capítulo 14 de Mateus, de madrugada, a Bíblia diz assim, ó, que Jesus dirigiu-se a ele andando sobre as águas. Na linguagem antiga, numa linguagem mais clássica, está na quarta vigília, ou seja, de madrugada. De madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre as águas. Eu falo para você, é normal você ver hoje alguém andando aí em cima das águas? Não é. Para você entrar dentro do mar, você tem que saber nadar, né? Mas você vê que Jesus não dirigiu aos discípulos da maneira natural, nadando. Jesus ele se dirigiu a ele de uma maneira sobrenatural, inusitada, que nenhum ser humano já fez sem a direção de Deus. Porque o Pedro ele também andou sobre as águas, mas o Pedro ele fez isso com a direção de Deus, porque pelo seu natural ele não ia fazer. Então, Jesus ele dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Os discípulos, obviamente, estavam esperando Jesus voltar, Jesus ir até eles, melhor dizendo. Porque Jesus virou para eles e falou assim, ó, vocês vão na frente, aí depois eu vou orar, vou despedir da multidão e depois eu vou. Eles estavam esperando Jesus de que maneira, meu amigo e minha amiga? Do natural, né? Estavam esperando ele voltar naturalmente, nadando, né? A Bíblia diz que Jesus ele estava andando por cima das águas, né? Vamos continuar? Ao versículo 26, ó, de Mateus 14. E quando o viram andando sobre as águas, os seus discípulos disseram, é um fantasma. E começaram a gritar de medo. Imagina você, naquela época não tinha luz elétrica. Uma escuridão tremenda no meio do mar.
E de repente os discípulos lá de longe avistam um vulto, alguém andando em cima das águas. Obviamente, o que eles pensaram? Não é um ser humano. Porque quem que vai vir de madrugada e ainda por cima andando em cima das águas, né? Não é um ser humano, não é possível. Só que eles já pensaram logo do lado negativo, né? É um fantasma. Como diz muitas pessoas hoje, se fosse hoje, ia ter muito crente que ia usar aquele bordão que existe no meio dos crentes, né? Tá amarrado. Hoje em dia virou um bordão, né? Tá amarrado, né? Se fosse hoje, muito crente ia falar isso. É demônio. Mas os discípulos, eles ficaram assustados. Começaram a gritar de medo. Ah, é um fantasma. Aí no versículo 27, Jesus falou assim: não tenha medo, sou eu, coragem. Ou seja, Jesus mostrou para eles que não era um fantasma. Jesus mostrou que era Ele. Sabe, meu amigo e minha amiga? Tem coisas na nossa vida que às vezes muitos acham que é um demônio, que não é Deus, que Deus não está naquilo. E às vezes nem acredita que aquilo é uma resposta de Deus. O Pedro, se você for continuar, o Pedro ele não acreditou que fosse Jesus. Tanto que ele falou, se é o Senhor mesmo, então eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, né? Foi aonde que Jesus virou para ele e falou assim, então vem. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, não importa a maneira que a resposta vai vir, não importa a maneira que Deus está trabalhando, o que importa é que Ele está trabalhando, o que importa é que aquilo que você está orando, se você está orando com fé, se o seu coração é um coração voltado a Deus, se você é uma pessoa obediente a Ele, a sua oração tem sido ouvida. E certamente a resposta que você precisa virá. Mas não se assuste. Não se assuste. Continue deixando Deus no controle e confiando nele. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, Ele me permitir.